E agora, então, é o nosso segundo palestrante, professor e desembargador Bento Herculano Duarte Neto, que vai nos honrar com a sua palestra. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desembargador do TRT da 21ª Região desde julho de 2014, é professor do Complexo Educacional da Mais de Jesus, foi diretor da Escola da Magistratura, Escola Judicial de seu tribunal, é membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho, cadeira número 13. Né? E o que nós descobrimos dele, na pesquisa lá do gabinete, é que ele ingressou na Magistratura do Trabalho aos 23 anos de idade. Então, se ele já tem essa feição de garoto agora, imaginem ao início da carreira como deveria ser. Em 1990, mesmo ano que, inclusive, nós também aqui, eu, o Jordani, ingressamos. Com a palavra, então, professor Bento Herculano Duarte Neto. Eu gostaria, primeiramente, de dar uma boa tarde para todos e começar com um registro e um aviso. O registro é um registro de agradecimento, porque, no meu caso, que acordei às 3h30 da manhã por uma questão de voo e saí às 5 horas da manhã de Natal, primeira conexão em Recife, depois em Campinas, cheguei às 5 horas da tarde, eu fui para as Ilhas Maurício o mês passado e demorei menos. Mas isso nos traz uma razão muito grande em aceitar convites como este, pela alegria de, primeiro, poder compartilhar as opiniões. E depois, como bem registrou o querido Giordani, diretor da escola, a quem, no particular, eu agradeço o convite, é que, em eventos, a gente tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, pessoas agradáveis, como essa figura simpaticíssima do presidente Lorival, tão carismática, e rever amigos que há muito tempo a gente não via, como o ministro Douglas Rodrigues. Eu conheci o ministro Douglas ainda juiz de primeira instância, e hoje eu o acompanho apenas pela televisão, pela TV Justiça, e há 2 dias eu comentei com minha esposa um voto brilhante, falando sobre questão de imunidade de execução, vinculada à imunidade de jurisdição, e numa decisão absolutamente, a meu ver, acertada, porque não tinha sentido se proteger um bem como aquele, naquele tipo de situação. Então, é muito bom estar aqui, em Marília de Disseu, fundada por um xará meu, fazendo uma pequena poesia, Bento de Abreu. E o aviso é que eu me senti feliz com o registro em relação, não vou ficar de costas para o colega Emanuel, mas quando registrou o presidente da mesa, que o Emanuel tinha ganho um concurso de retórica. Então, eu tive ali a certeza que todo mundo vai compreender que eu não fale tão bem quanto ele, que eu nunca nem participei de concurso de retórica. Quanto mais ganhar um concurso de retórica. E cearense está em todo canto, por isso que o pessoal chama de judeu brasileiro, porque está em todo canto e faz sucesso em todo canto, porque lá nas Ilhas Maurício, Emanuel, para vocês terem uma ideia, 800 quilômetros depois de Madagascar, no meio do Oceano Índico, no resort onde eu estava, só escutei, era uma torre de Babel, mas eu escutei num barco uma pessoa falando português. E adivinha de onde ele era? Ele era do Ceará. Isso não é brincadeira, isso é uma realidade, a constatação cearense está em todo canto. Quanto ao aviso, nesse primeiro aspecto, no segundo, é que se eu tivesse combinado com Emanuel, não teria dado tão certo, porque o enfoque de Emanuel a respeito, e não estranho que eu não falo do Emanuel, o cearense fala do Emanuel, mas o nordestino em geral fala de Emanuel. E na palestra de Emanuel, ele fez uma análise, uma abordagem muito teórica e uma abordagem mais em relação à aplicação num aspecto mais propedêutico.
E a minha abordagem realmente é tentando trazer para vocês, lógico, o tempo não permite que a gente faça uma abordagem sobre todo o código, ou mesmo 5% do código, mas tentando trazer uma utilidade específica, eu vou aqui colocar para vocês, lógico, com uma introdução também a respeito da aplicação do próprio processo civil ao processo do trabalho, mas trazer alguns dispositivos que certamente eles serão os principais dispositivos que irão gerar dúvidas. Porque, como também foi alertado aqui, não sei por quem, se pelo presidente Lorival ou por Giordani, não me lembro qual dos dois, falando, ou se foi por uma outra pessoa, falando da pertinência, acho que foi pelo presidente, deste tema, embora no Congresso de Direito Material, porque é um tema muito difícil realmente falar dessa dificílima relação entre o processo civil e o processo de trabalho. E não é de agora, porque nós temos 3 espécies ou 3 figuras de juízo do trabalho. Nós temos o juiz de trabalho que realmente fazem uma conciliação adequada, temos juízes de trabalho que querem demonstrar uma maior erudição e aplicam o processo civil em toda e qualquer situação, aplicam subsidiariamente ao processo do trabalho e não o processo civil, porque vão aplicando o processo civil em tudo, mas nós temos juízes do trabalho, né, alguns por uma questão ideológica, como tenho certeza é o caso de Jorge Sotomayor, outros por preguiça mesmo, que não querem estudar processo civil e acabam dizendo que não se aplica, e quase sempre com o argumento porque viola o princípio da simplificação processual. Eu confesso a vocês, e não é por preguiça, mas pelo grande volume de demandas, na primeira instância, e eu passei 20 e tantos anos na primeira instância, talvez eu não tivesse aguentado tanto tempo, porque passei muitos anos convocado, mas pelo menos foram uns 15 a 16 anos fazendo audiência, e só quando eu me lembrava que eu dou muita aula sobre processo civil e a relação com o processo de trabalho, e eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Mas aquele dispositivo, salvo engano, agora eu não me lembro o número do artigo do CPC, que diz que aquele que não prestou depoimento não pode ouvir o depoimento da parte adversa, então não vejo um problema de se aplicar no processo de trabalho, porque isso muitas vezes ajuda o juiz a descobrir a verdade, porque quando o reclamante está falando e o réu está escutando a conversa dele, ele vai se preparando, inclusive o preposto, para responder às indagações futuras. E, eventualmente, isso ajuda o juiz a tentar descobrir a chamada verdade real, ou seja, evita que haja uma mentira nas respostas do preposto, né? Então, a gente não aplica e sempre dizendo, que esse é o grande argumento, viola o princípio da simplificação processual. Eu disse, olha, onde é que está a complicação processual? Você pedir para uma pessoa dar 4, 5 passos e ir para o lado de fora, né, da sala e voltar depois, como quase sempre quem primeiro depõe, seguindo o próprio CPC, é o reclamante. Qual o problema do preposto sair e depois voltar? Sempre com aquela ressalva que, se estiver desacompanhado de advogado, aí não se pode aplicar, porque aí não teria a oportunidade de contraditar, né, ou fazer perguntas para o autor daquela demanda, né? Então, existe realmente uma relação muito difícil. E aí, para aqueles que são advogados, é também pertinente, é justa aquela reclamação, que é muito comum se ouvir de advogado, dizendo o seguinte, puxa vida, né? Poxa vida, cada juiz de trabalho tem um código de processo na sua cabeça. Eu trabalhei em São Paulo, assim que me formei, eu me formei também bastante jovem, e passei uns 2 anos trabalhando no escritório antigo, aqui chamado Mesquita Barros e Magano, que era um escritório muito conhecido em São Paulo, que atendia empresas de âmbito nacional. E o que acontecia? Eu viajava muito, porque as audiências no Nordeste, o dono do escritório, um dos donos, era meu orientador de mestrado, então ele me protegia um pouco, e ele me mandava fazer as viagens, muitas vezes para o Nordeste, mas às vezes também no Sul, aqui no interior de São Paulo, ia muito a Sorocaba, Bauru, vivia viajando por aí, né? Era um escritório que fazia advocacia trabalhista empresarial. E eu via realmente a questão, por exemplo, de juntada de
de documentos após a primeira, sem ser com a inicial, sem ser com a defesa, após uma audiência. Tem juiz que não aceita de jeito nenhum depois da inicial ou depois da defesa. Tem juiz que aceita só se for naquela primeira audiência. Tem juiz que aceita numa segunda. Tem juiz que aceita em qualquer situação. Né? Eu prefiro realmente a gente analisar se há ou não um espírito de surpresa, e quando não há esse espírito de surpresa, buscar, e hoje há um consenso de que a verdade formal processual não é o que mais interessa. O ministro Douglas fez uma referência aqui que eu sempre costumo fazer, é que não podemos esquecer a natureza meramente instrumental do processo. E o novo CPC caminha nesse sentido, inclusive, tentando eliminar a malfadada jurisprudência defensiva. Eu até gosto de dizer o seguinte: agora não teremos mais jurisprudência defensiva, teremos jurisprudência atacativa. Né? Então, vamos fazer essa jurisprudência, porque, ministro Douglas, me desculpe divergir da jurisprudência do TST, né? Mas, por exemplo, eu não concebo não se conhecer de um recurso porque falta 1 centavo naquele depósito recursal. Isso é desconsiderar um princípio constitucional, que é o princípio da ampla defesa. Mas o TST diz, se houver expressão monetária, eu digo, o que é que não há expressão monetária? Se 1 centavo tem expressão monetária, só uma bomba no posto de gasolina que vai ter expressão, não vai ter expressão monetária, aquela fração de centavos. Né? Então, eu acho que temos que avançar nesse sentido. O próprio Supremo, recentemente, numa decisão da relatoria do ministro Luiz Fux, ele adiantou o novo CPC, como se disse. Foi a mesma coisa, ministro Douglas, que disseram para o ministro Fux, que ele decidiu de maneira futurista, quando conheceu de um recurso, e dizendo, aplicou o novo CPC, já chegando à aplicação. E em relação a vacatio legis, doutor Emanuel, eu acho que não temos que nos preocupar mais. Eu era antipático em relação a termos um novo CPC, não adianta, está feito o novo código. Por que era antipático? Porque, na minha opinião, depois de tantas reformas, né, começou em 94 a primeira reforma no Código de Processo 73, houve aquela sistematização da antecipação de tutela. Na verdade, não foi introdução, porque já havia uma previsão pontual, mas de maneira genérica, a antecipação de tutela. Depois tivemos várias modificações, o 557, possibilitando o julgamento monocrático, unipessoal, pelo relator. Enfim, muitas modificações, mini-reformas, midi-reformas. Então, o professor Marcato, aqui de São Paulo, que é um grande amigo, ele faz uma comparação muito interessante. Os processualistas, o querido Didier à frente, tem muita antipatia quando Marcato e outros fazem essa crítica, dizendo o seguinte: Marcato, ele diz, você tem uma casa, a casa é de 73, então são 40 anos nessa casa, vai precisando de reformas. Então, tem hora vamos mudar a fiação, vamos fazer uma pintura. Aí, quando está tudo ajeitadinho, mas tem ali uma esquadria que está quebrada. Vamos botar a casa abaixo e construir uma nova casa. É mais ou menos por aí. Eu acho que daria para se modificar de uma maneira muito maior, mas não haveria necessidade. Mas só é feito o novo CPC. Então agora é uma realidade. Vamos estudá-lo e vamos aplicá-lo. Porque fazer como o Supremo Tribunal Federal pediu, uma vacatio legis de 5 anos, quando a previsão é de 1 ano, é trazer, eu acho, uma frustração até para quem não via o novo CPC com bons olhos. Mas me parece que isso já foi consertado, há já um projeto de lei, né, tramitando, porque o grande problema, a grande reclamação, e não só do Supremo, como dos tribunais superiores, com certeza, é em relação ao juízo de admissibilidade. Ser feito pela instância adquém. E o projeto de lei já, ou seja, segundo se anuncia, o novo CPC, quando entrar em vigor, já vai ter uma alteração. Continuando o sistema atual, ou seja, o juízo de admissibilidade dos recursos ser feito também pelo juízo ACOR. Né? O que eu acho que tem a ver, né? Até porque isso foi feito para evitar tribunais como o TST ser um tribunal recheado de agravos de instrumento, mas na prática isso iria atrapalhar muito mais, porque aí tem que fazer uma análise muito maior, né, fazendo o conhecimento daquele recurso e não do agravo de instrumento. Né? Então, parece que isso foi resolvido e realmente, em março,
vamos queimar as pestanas e começar a estudar o novo Código de Processo Civil. Que a impressão que eu tenho, Giordani, é que as pessoas, boa parte delas, ou significativamente, diria até que a maioria, as pessoas ainda não perceberam a importância, né, do advento do novo Código de Processo Civil. Algumas mudanças radicais, né, e uma mudança, inclusive, de estrutura, né, e uma mudança de pensamento. Eu gosto muito de fazer uma palestra da relação common law, civil law, e onde é que o direito brasileiro se situa, que, a meu ver, está muito mais próximo da common law do que da civil law. E são vários dispositivos. E o novo código, ele traz uma força extraordinária para os precedentes, né? Então, os precedentes com uma força muito grande, e não há essa dissociação entre civil law e common law, há uma sinergia. Como nos países de common law, eles têm caminhado para algumas coisas da civil law, com mais rapidez, nós temos caminhado na direção da common law. E muito mais do que esses dispositivos todos, eu também gosto muito de dar esse exemplo, é quando você chega num tribunal superior. Me lembro lá no STJ, assisti uma vez um julgamento, estava acompanhando a minha então esposa, que era advogada daquela causa, e assisti lá o julgamento, e o primeiro-ministro, a turma era o ministro Zé Delgado, lá do Rio Grande do Norte, o ministro Fux e Humberto Gomes de Barros, já falecido lá de Alagoas. Primeiro o que falou, eu entendo que quem tem razão era a questão tributária, é o contribuinte. Mas em face da seção de direito público do STJ, entender que é o fisco, decide em favor do fisco, voto em favor do fisco. O segundo, a mesma coisa, quem tem razão é o contribuinte, mas eu voto em favor do fisco. O terceiro, a mesma coisa. Aí um leigo está assistindo, diz, que arrumação é essa? Para usar uma expressão regional, né? Que arrumação, que marmota é essa? Porque os três disseram que quem tem razão é o contribuinte. E a unanimidade, eles decidiram em favor do fisco. Aí temos uma colega lá do meu estado que passou 5 anos no TST, ministro Douglas. Não preciso nem dizer o nome, né? E lá ela tem uma posição bem própria, uma excelente magistrada, e divergia muito das decisões da jurisprudência do TST. Aí quando foi convocada a primeira vez, e sempre o então presidente do tribunal, muito amigo dela, dizia, mas doutora fulana, mas o TST entende de maneira diferente. E ela dizia, mas não tem efeito vinculante. Então vou manter a minha liberdade. Ora, ela foi convocada, naquela época, eram aquelas convocações de 6 meses, renovadas, ela foi reconvocada umas 10 vezes. Imagine se ela iria divergir chegando no TST. Aí quando voltou, a gente brincava. Vossa Excelência mudou tanto a sua opinião, porque ficaria ridículo depois voltar para a posição originária. Então, nada mais é vinculativo do que o respeito à jurisprudência. E talvez agora, por estar mais velho, né, e já entregar aqui a minha idade, né, porque já tenho tantos anos de magistratura, tinha uma pessoa lá do setor de comunicação do tribunal, aí queria me bajular e disse, doutor Bento, eu tirei sua data de nascimento, porque antigamente eu era mais conservado, como se diz. Aí eu liguei para ela e disse, coloquem de volta, porque dizem assim, formou-se em 1987, em fevereiro de 87. Vamos pensar que eu tenho 70 anos, né, porque entrei na magistratura também em 90, então é melhor voltar. E talvez com a idade chegando, hoje não tenho mais aqueles arrobos em dizer, juiz tem que ser independente, não me importa a jurisprudência. Ora, o próprio Código de Processo Civil, o novo CPC, na sua exposição de motivos, tem 5 objetivos. O primeiro, que foi enfatizado pelo doutor Emanuel, é harmonizar a legislação processual civil com a Constituição Federal, trazendo de maneira inédita, inclusive, na sua parte geral, de maneira expressa, os princípios do direito processual, que estão na Constituição e estão colocados, alguns deles a mais, no Código de Processo Civil, o que eu acho extraordinário, né? E outro objetivo muito enfatizado é justamente o sentido, mais do que o de segurança jurídica, embora haja uma correlação, mas é o bem jurídico, o valor igualdade, porque ninguém pode
pressupor que seja certo você ter situações rigorosamente iguais com decisões completamente opostas. Eu vou rapidamente dar 2 exemplos e começar realmente a situar cada dispositivo. Pode até começar a colocar na tela, viu, amigo, aqui para a gente ir acompanhando, né? O primeiro exemplo é: o meu sogro tinha um motorista, a filha passou no vestibular em Mossoró, uma cidade que faz 40 graus na sombra, onde eu tive o prazer de conhecer Emanuel, onde trabalhamos juntos, e sobrevivemos, né, com muita dificuldade por causa do calor, eu tinha uma cunhada que também passou. As duas entraram na Justiça Federal, pedindo a transferência. A minha cunhada, o meu sogro, tem uma situação financeira extraordinária, conseguiu ir para Natal. E ele poderia sustentá-la lá tranquilamente. A filha do motorista não conseguiu. Teve que abandonar a faculdade. Esse senhor, uns 2 anos depois, foi assassinado. E eu tenho certeza que foi assassinado com a convicção de que a justiça é para os ricos. E a gente sabe que não é por aí. Foi uma circunstância. E a outra, me desculpem a expressão da palavra, aconteceu comigo. É a jurisprudência do xixi, né? O que é a jurisprudência do xixi? Eu convocado lá no tribunal, uma certa questão de direito, era a questão de incidência de contribuição previdenciária em contrato nulo, e depois, não, esse aí foi um outro caso, era um outro caso de direito, mas era em relação a um direito dos reclamantes. E a gente julgou, salvo engano, 30 processos iguais. Os reclamantes dos 30, 29 ganharam e 1 perdeu. Por quê? Porque estávamos em 6, a presidente não estava votando. Estava dando 3-2. Teve uma hora que eu me apertei muito, pedi para ir no banheiro, fazer xixi. Nesse tempo que eu fui muito rapidamente, mas chamaram 1. Deu empate, a presidente desempatou contra o reclamante. Lá tem uma ponte que o pessoal gosta de se jogar. Sorte que a ponte não existia ainda naquele tempo, porque 29 ganhando e 1 perdendo. Então, o novo código, ele também prima para que tenhamos uma maior igualdade, e esse é o pilar principal para que se tenha dado uma força ainda maior aos precedentes, né? Então, isso é muito importante. Em relação ao CPC de 2015, também fazendo registro, que não sei fazer tão bonitos como os slides, tão bonitos como o de Emanuel. A primeira coisa em relação ao CPC de 2015, né, a gente que vai entrar em vigor em março do ano que vem, é a gente entender, é um novo código ou é um código reformado? Eu entendo que é um novo código, né? Em relação à necessidade, como eu falei para vocês, diversas reformas já tinham sido efetivadas, a motivação era em relação à velhice, e dentre os 5 objetivos, um outro que se fala é justamente a necessidade também de fazer uma melhor sistematização, porque, de fato, com reformas fica difícil de se manter uma melhor sistematização, e também a motivação, talvez maior, é de nós emprestarmos uma maior aceleração, né, ao processo judicial, porque isso é a verdade, eu diria que absoluta, que a grande reclamação da sociedade brasileira em relação ao Poder Judiciário, e não podemos tapar o sol com a peneira, porque a população, de maneira geral, não é satisfeita com a justiça brasileira, como de resto com qualquer instituição, né? Mas não diz respeito à qualidade das decisões judiciais, diz respeito à famosa morosidade da justiça, né? E eu vou poupar vocês de escutarem aquela frase de Rui Barbosa, que justiça tardia nada mais é do que injustiça qualificada, e acabei dizendo, né? Quais são os problemas não combatidos com o novo CPC? É que continua havendo estímulo econômico à litigiosidade, na verdade, os juros que são impostos ainda compensam para quem não quer pagar, continuar não pagando, há esse estímulo à litigiosidade. No Brasil, nós temos um número extraordinário de ações, são, salvo engano, 100 milhões de ações tramitando, né, segundo dados do CNJ, que o Emanuel citou. O comportamento do poder público, que é lastimável, é o principal litigante de má-fé no Brasil, porque não interessa ao poder público
né? Até quando está na justiça e existe a questão da sua postura antes de haver a demanda, e mesmo na demanda, ele é o maior litigante de má-fé. Não há o interesse, enquanto réu, de que haja uma tramitação rápida processual, e nós não temos, que é um outro grande problema, muitos colegas veem de forma muito negativa, eu não me posiciono dessa forma, é que não existe uma cultura à autocomposição. Então, por exemplo, quando se criou pela Lei 9958, as comissões de conciliação prévia, os núcleos intersindicais, a maioria dos colegas viu com olhos muito negativos. Eu não. Eu acho que nós não temos que ter receio de uma perda de importância, não temos que ter receio de haver uma espécie de maior precarização da justiça. Como diz Marinoni, o grande problema é que não se precarize a justiça por intermédio do estímulo à autocomposição. Não pode a justiça virar o SUS e a autocomposição virar um plano de saúde, apesar dos pesares. Nós temos que manter a estrutura da justiça, mas incentivarmos para que haja uma diminuição, inclusive, no número de demandas judiciais, porque a autocomposição é algo que pode vir de maneira complementar e ajudando na resolução dos conflitos e ajudando o funcionamento do próprio poder judiciário. Né? Então, as vantagens que vem nesse novo código, tentando justamente emprestar essa aceleração, nós termos um processo mais simples em alguns setores, mas, ao mesmo tempo, nós temos normas bastante complexas que impõem uma maior reflexão. Em relação à aplicação do processo do trabalho, eu vou falar muito rapidamente, porque Emanuel fez um enfoque muito bacana sobre isso, mas, na verdade, quem diz que não se aplica o processo civil ao processo de trabalho, como eu disse, das duas, uma, ou é por uma questão de ideologia, ou é por uma questão de preguiça. Por quê? O 769 não foi revogado pelo novo CPC, continua valendo a regra da subsidiariedade, e o novo CPC, de maneira expressa e por uma opção legislativa, foi além, como disse Emanuel. Por quê? Porque fala também em uma aplicação supletiva, o que vai além da aplicação subsidiária. E, inclusive, em uma redação anterior, havia a supressão, né, em relação a essa supletividade. E prevaleceu dizendo que há aplicação supletiva ao processo eleitoral, processo do trabalho. Então, no processo administrativo, no processo de trabalho, não há dúvida que continua se aplicando o processo civil e não só de maneira subsidiária, como de maneira supletiva. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: como o 769 ele não foi revogado, se houver um conflito com os princípios do processo do trabalho, aí não vamos continuar fazendo essa aplicação. O que é uma questão que a gente tem que colocar de maneira muito clara. Porque quando eu digo que tem que se aplicar o processo civil ao processo do trabalho, porque está no Código de Processo Civil isso e está na própria CLT, mas não quer dizer que quando houver conflito, agora mudou a regra e mesmo havendo conflito com o princípio do processo de trabalho, vai se aplicar o processo civil. A meu ver, a melhor solução seria de um projeto de lei que foi proposto por um político aqui de São Paulo, o ex-governador Fleury Filho, mas que morreu esse projeto de lei, que dizia o seguinte: aplica-se o processo civil ao processo de trabalho, era uma norma processual, como diz Marinoni, aberta, todas as vezes que emprestar uma maior celeridade e uma maior efetividade. Lógico que os advogados não gostam muito quando se dá essa espécie de poder para os juízes. Mas aí temos instâncias recursais justamente para conseguir criar uma certa uniformização. Mas o processo civil deve ser aplicado sempre que não houver conflito, sempre que não for de encontro aos princípios do processo de trabalho. Aí aplica o processo civil. Atualmente nós já temos vários dilemas. O TST, por exemplo, ainda tem divergência interna, salvo engano, acho que ainda permanece, por exemplo, quanto à aplicação do 475J do CPC. Né, ministro Douglas? Ou já pacificou? Não aplicando. O quê? Quer dizer, então, em relação, certo, ao 475J. O 285A, aquele que pode haver um julgamento liminar de improcedência em casos iguais. Eu entendo que não há nenhum obstáculo que se aplique no processo de trabalho. Lá no meu tribunal, ministro Douglas,
quando houve aquela mudança no regime da remessa necessária, eu era isolado, dizendo para se aplicar um novo regime ao processo de trabalho. E até eu escutava a piada dos colegas dizendo, professor Bento, eu dava aula na faculdade nesse tempo, na Federal eu dava aula de Direito do Trabalho e na Universidade Potiguar de Processo de Trabalho. E diziam, professor Bento, logo Vossa Excelência, quando a pessoa quer esculhambar, chama logo de excelência, né? Toninho Malvadeza, na briga com o Jade Barbalho, era assim, Vossa Excelência é um canalha. O outro dizia, Vossa Excelência que é um canalha. Os dois na tribuna, né? Então, quando você quer falar mal, você chama de excelência, né? Tinha um servidor que todas as vezes que ele faltava de maneira justificada, chegava no dia para dizer excelência, ele só me chamava de excelência quando queria fazer uma coisa errada, né? Então, o pessoal querendo me esculhambar, me chamar de ignorante, dizia, mas Vossa Excelência, que é professor, não sabe que tem um decreto-lei, o 779 de 69, que diz que cabe remessa necessária sem qualquer ressalva? Ora, numa conversa em uma ocasião, fora de evento jurídico, com uma professora Ada Pellegrini, ela foi a Natal meu convite para um evento, chegou um dia antes, e num jantar eu conversei muito sobre esse tema com ela. E ela me disse uma coisa que me marcou. Se olhe, Herculano, as pessoas têm que entender que o processo do trabalho, quando ele surgiu, o processo civil, ele era, naquele momento, tem que se interpretar quanto ao contexto do momento, contexto histórico, naquele momento, ele sempre era mais avançado. Não tem sentido, depois que vieram reformas do processo civil e trazendo um maior avanço ao processo civil, o processo de trabalho ficar a reboque do processo civil e ficar para trás. Então, a remessa necessária, a meu ver, um instituto absolutamente anacrônico. Uma vez eu estava dando uma aula lá em João Pessoa, numa turma de mestrado, e tinha um senhor que disse assim, a remessa necessária parte da presunção de má-fé do juiz. Eu achei que era um advogado recalcado, que tinha feito concurso para juiz e não tinha passado. Mas não, no intervalo, ele me ofereceu um café, era um juiz federal, o decano lá de João Pessoa. Ele queria dizer o seguinte, que nem a parte, nem o poder público recorre, e a obrigatoriedade do juiz remeter para um reexame. Tanto que Marcato sempre defendeu que não seria recurso, porque não é elemento voluntariedade, que seria inerente ao recurso, mas está catalogado como um recurso. E na remessa necessária tem uma circunstância que a mudança foi que acabou com isso, e claro que no novo CPC se mantém esse novo regime, é que nós tínhamos, lembrando Garcia Marques, muitas vezes, a crônica de uma morte anunciada. Ou seja, a decisão era contra o poder público não recorria, o juízo revisor tinha a jurisprudência unânime no sentido de que o poder público deveria ter sido condenado, ou seja, não iria dar provimento, e numa enorme perda de tempo e de dinheiro, se obrigava o juiz a remeter para a instância de Quen. Tanto que eu pregava muito com base em princípios constitucionais, que não de lege diferenda, mas de legislado, ou seja, com a legislação existente, o juiz já não remetesse. Mas era uma tese, que nunca consegui fazê-la vingar. E a não remessa poderia gerar um problema muito maior na frente. Então, eu acabava me curvando e fazendo aquela remessa. Aí fiquei muito feliz quando o TST fez uma súmula, não sei se é a 363, que fala que se aplica ao processo do trabalho o novo regime da remessa necessária. Ou seja, com a questão do valor, não há remessa necessária, e também quando a decisão está conforme a interativa jurisprudência da instância revisora. Né? Então, vejam que a gente tem muita dificuldade, mas não podemos ficar bitolados a entender que não se aplica o processo civil ao processo de trabalho, nem ao contrário, que vai se aplicar tudo de processo civil ao processo do trabalho. Mas vamos ao novo Código de Processo Civil. Principais dispositivos inovadores, alguns pontuais e outros não pontuais, diria que estruturais, e a sua aplicação no processo do trabalho. Né? Lembrando também uma coisa, que a gente vai falar adiante, é que a Justiça do Trabalho foi muito inteligente e partiu do próprio Tribunal Superior do Trabalho a ideia da Lei 13.015, que antecipou muita coisa do novo CPC. Foi de uma maneira, eu diria assim, muito até discreta, conseguiram fazer uma lei complexa, mas extremamente valiosa, que é a Lei 13.015. Vou citar aqui alguns dispositivos. Né? O artigo 9º fala sobre a questão
da nova visão do contraditório, né? O direito de tentar influir na formação da convicção do julgador, né? A questão da nova prova, dos recursos. Eu não vejo como não se aplicar no processo de trabalho. Em relação a isso, inclusive, nós temos que saber o seguinte, que há uma discussão a respeito do CPC. Os advogados dizem que é um código para os juízes. Os juízes dizem que é um código para os advogados. Aí aquela velha máxima, né? Em casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar de maneira conjunta, mas talvez por ser juiz, eu acho que esse código foi feito muito mais para os advogados. Não só pela questão dos honorários, né? Mas para advogados públicos, que foi um dos aspectos, e outras coisas mais. Honorários, a sucumbência no recurso, né, também, mas em vários aspectos, né? E no primeiro, não para os advogados, mas eles atuam nesse aspecto, a questão de uma nova visão do contraditório, com um contraditório mais efetivo. Aquilo que a gente estava conversando. É que às vezes demora um pouco mais, mas são valores constitucionais que nós temos que preservar, nós temos que prestigiar. Então, uma visão ampliada ao contraditório, eu entendo que isso tem que se aplicar, o juiz de trabalho, ele tem que esquecer que, lógico, ele busca a efetividade. O processo é um mero instrumento. Calmon de Passos, de saudosa memória, ele dizia o seguinte, se fala muito em efetividade do processo, mas, na verdade, é efetividade do direito, porque o processo é só o caminho para você atingir o direito material. Então, essa visão de contraditório, ela deve ir para a Justiça do Trabalho. O artigo 10, por sua vez, é muito polêmico, que ele veda a famosa decisão surpresa, né? Então, dizendo o seguinte, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Questão de nulidade ou questão, por exemplo, de incompetência absoluta. Isso se aplica ao processo de trabalho ou não se aplica ao processo do trabalho, né? Eu entendo, pessoalmente, que deve se aplicar, sim, em uma análise sistemática do novo CPC ao processo do trabalho e também harmonizando o próprio processo de trabalho, que devemos buscar essa harmonização com a Constituição Federal, o que é óbvio, né? O artigo 12. O artigo 12 é aquele que fala na famosa ordem cronológica, que isso deve estar assustando muita gente, muitos juízes, né? Que diz, os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão, prestem bem atenção, para proferir sentença ou acordo. Eu acho, doutor Lorival, doutor Renato, que isso, nem na justiça comum, vai se aplicar, porque é simplesmente inexequível. Eu quero ver se eu tenho 10 pessoas no meu gabinete, devia nem ter falado, quando dizer que lá no Rio Grande do Norte a estrutura é muito grande, é bastante, não devia nem ter falado, né? Não, e quando o pessoal atrasa, aí eu dou exemplo de São Paulo, capital, e de Belém, que eu sei que são 3 ou 4, né? Lá são 10, fazendo voto, fora o assessor. Não devia... Na Paraíba deve ser 20, porque o tribunal de lá é inchado, né? Não devia nem ter falado agora, quando tiver um projeto para a criação de cargos, doutor Douglas, faz de conta que Vossa Excelência não escutou, viu? Essa informação, senão a turma vai me matar quando souber que eu falei isso aqui na frente do ministro do TST. Mas, não está nem aqui, né? No Ceará tem quanto? Está vendo? Ó, agora, é aquela história, né? A pessoa que fala demais acaba, né, falando besteira, né? Esqueça, então. Faz de conta que eu não falei nada. Então, quando o pessoal até atrasa, eu digo isso, que quando eu trabalhei, eu fui assessor durante 10 meses de um desembargador, e só eu fazia. E eu dizia, e não atrasava. E às vezes o pessoal quer dar uma atrasada, aí imaginem 10. Aí tem um processo extremamente complexo, que demora realmente, vai demorar 3, 4, 5 dias, eu mesmo quero fazer, vou fazer uma pesquisa muito maior do que o normal, né? Aí vai parar tudo para fazer, parando tudo para que aquele seja concluído. Isso pode trazer um grande atraso. Quando se criou a ordem cronológica, eu fui um que festejei. Por quê? Porque vai evitar aquele pedido de pressa. Então é muito bom para o juiz, um juiz que é sério, que não quer atender a pedidos, ter esse lado positivo.
Mas depois, pensando melhor, a gente vê que não tem condições de se executar esse dispositivo. Né? Gratuidade de justiça. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiente recurso para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Isso já se aplica no processo de trabalho, né? Não traz novidade. Pode passar. Artigo 133 seguintes. Pronto. A desconsideração da personalidade jurídica, né? Na execução. Esse até eu mandei, por coincidência, eu mandei incluir nesse slide que eu não tinha falado. Eu peguei um slide de umas aulas que eu dei no Tribunal de Goiás, e lá em Santa Catarina. Então, artigo 133. Essa é uma questão que vai gerar uma dúvida enorme e vai acabar o TST decidindo pela aplicação ou pela não aplicação ao processo de trabalho. Porque nós sabemos, e é um motivo de, tenho certeza, muito orgulho para todos nós juízes de trabalho, e é uma coisa muito valiosa para o trabalhador, é a questão de nós termos uma peculiar efetividade. Então, a justiça de trabalho não funciona tão bem quanto a gente gostaria, mas funciona um pouco melhor do que a justiça comum, no particular, a justiça comum estadual. Né? Então, isso eu acho que já vem na nossa mente a questão de cultura do juiz de trabalho. Ele gosta de resolver o problema. É uma questão de cultura, é uma coisa muito boa. Né? E não sei aqui em São Paulo, mas lá no Rio Grande do Norte, mas sei aqui também é. Na justiça comum estadual, com todo respeito, é uma calamidade. Né? Um processo demora demais para sair uma citação, é uma luta, e a gente fica agoniado, né? Como diz lá no Nordeste, fica aperreado se isso acontecesse na justiça do trabalho, nós ficaremos aperreados. Mas, ao mesmo tempo, existem atropelos. Existem colegas que atuam de maneira arbitrária. A gente tem que reconhecer que isso venha a acontecer. E esse dispositivo foi colocado principalmente realmente para a justiça do trabalho. Foi feito para isso. Eu mesmo, viu, Jordânia, eu comprei uma vez um imóvel e não passei para o meu nome. Chegou um oficial de justiça lá. Quando o porteiro ligou, a primeira coisa que eu perguntei, de que justiça ele é. Falando sério, era uma execução fiscal, era da Justiça Federal. Ainda bem para mim. Porque se fosse a do trabalho, eu tinha perdido o meu imóvel muito provavelmente. Né? E aí eu me imagino no lugar das outras pessoas, que eu iria me sentir altamente injustiçado, né? Porque teria perdido um imóvel. Então existe, pode colocar novamente, por favor. Então existe essa diferença de pensamento, de cultura. O artigo 133, ele diz que quando houver a desconsideração, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, tem que haver um prévio incidente, dizendo o artigo 133, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. E aí vem os seus parágrafos, eu não vou ler todos eles, e o 134 diz, o incidente é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então vejam, até no conhecimento. E é muito comum chegar alguém, olha, eu trabalhei para fulano, o camarada se equivocou, ele achou que trabalhou para fulano, mas estava trabalhando para Beltrano. E a gente faz de maneira muito prática, às vezes, esquecendo do Instituto de Intervenção de Terceiros, e a gente quer resolver, isso é justo. E realmente a coisa funciona. E agora, vamos ter que aplicar o incidente? Há uns 2 meses eu fui convidado por um grupo de processualistas civis, professor Gajardoni, professor Zumar Duarte, etc., Delore, o pessoal que atuou muito no novo CPC, para dar umas aulas em Santa Catarina. E quando chegou nesse ponto, eu estava comentando com o ministro Douglas, aí eu disse que não aplicava no processo de trabalho. E um dos coordenadores estava lá. Aí pediu a palavra e disse, olha, mas quando eu chamei o professor Bento, era porque a gente queria um juiz de trabalho domesticado. Porque os juízes de trabalho ficam dizendo que não vão aplicar o CPC e acabou o novo CPC e acabou-se a conversa. Aí eu brinquei, eu digo, eu sou domesticado, mas nem tanto. Né? Mas nem tanto. Então, eu particularmente, não pretendo entender que se aplica esse incidente na Justiça do Trabalho. Agora, o fundamento jurídico
confesso que muitas vezes a gente constrói a partir já do pensamento. Depois vamos construir o pensamento, mas porque eu acho que esse incidente vai atravancar bastante algumas execuções, particularmente na fase de execução, algumas execuções trabalhistas. E nós não podemos perder essa marca da efetividade, né, que é o que nos dá, apesar de todas as críticas, o que nos dá, inclusive, orgulho de ser magistrado do trabalho, certo? O artigo 138, né? A universalização do amicus curiae, inclusive em primeira instância. Não vejo como não se aplicar. Agora, obviamente, mas viola o princípio da simplificação processual. Não vai se aplicar amicus curiae em toda e qualquer circunstância. Mas pode, se houver a necessidade, e se a questão for de uma relevância tal para que haja um debate, não vejo porquê. Claro, tem que ser uma coisa excepcionalíssima, mas nós temos a aplicação da universalização do amicus curiae também na Justiça do Trabalho. Ampliação de prazos, perícias, apresentação de bens, inversão de ordem das provas. Ora, que o novo Código, aproveitando para adiantar, o artigo 190 fala na cláusula geral de negócio jurídico processual. Na verdade, isso é uma coisa, a meu ver, boa e muito inteligente do novo CPC. É a possibilidade das partes negociarem. Eu gosto muito, Giordani, de falar sobre prova judicial, né? E nós temos, no artigo 333 do Código de Processo Civil, que muita gente entende errado e cita o 333 como fundamento do processo de trabalho. Na verdade, o 818, ele é suficiente, mas particularmente quando fala no ônus da prova do réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ora, o ônus da prova fica, quando é um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, fica com o réu? Por quê? Porque o fato constitutivo do direito do autor restou incontroverso. E o próprio 334 CPC diz que os fatos incontroversos independem de prova. Então você pode citar só o 818. Mas por uma questão até de segurança, acabo citando também o 332. Mas no seu parágrafo único, diz que pode haver convenção a respeito de ônus da prova. Isso se aplica, isso é a possibilidade de um negócio processual. Isso se aplica no processo de trabalho? Em parte. Se for para beneficiar o empregado, sim, se aplica. Agora, em desfavor do empregado, todos nós sabemos que inclusive, essa é a base do princípio da irrenunciabilidade dos direitos materiais. Aí, lógico que a gente não vai admitir um negócio processual onde exista uma coação natural do empregador pela sua maior suficiência jurídica em relação ao empregado, pela sua maior suficiência econômica que gera a jurídica. Então, na verdade, a meu ver, nós podemos ter sim inversão em ordem das provas, até porque agora o novo CPC consagra a figura do ônus dinâmico da prova. Que eu não sei o porquê de não se aplicar, por exemplo, o artigo 6º do inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte, e veja que norma processual aberta. Se fosse no processo de trabalho, teria sido uma gritaria do tamanho do mundo. É proteção demais. Como é no Código de Defesa do Consumidor e todo mundo é consumidor, não há essa gritaria. Porque diz, poderá o juiz, vejam só, poderá. Ainda se enfatiza o poder do juiz, a seu critério, verificando a verossimilhança da alegação. Já dizia Voltaire que tudo que é verossímil é falso, ou a hipossuficiência do consumidor, ele poderá inverter o ônus da prova em favor do consumidor. Então, a questão da prova possível, não em relação à prova que tenha possibilidade física de ser realizada. A prova possível, né, sob a vertente da capacidade probatória da parte. E o novo código consagra esse ônus dinâmico da prova. Ou esse ônus dinâmico da prova. O que deve se aplicar com muito mais justeza na justiça do trabalho. A tempestividade do ato praticado antes do início do prazo. Artigo 218, parágrafo 4º.
não vejo o porquê, né? Isso tem muito a ver com a questão da jurisprudência defensiva. Então, não vejo o porquê, sempre fui contra essa história. Ele já tem entrado, não ratificou o recurso. Não vai se conhecer do recurso porque ele é intempestivo. Sempre achei equivocado, com devido respeito ao que os entendem diferentemente. Prazos processuais só em dias úteis. Eu fui dizer que não se aplica no processo de trabalho, e realmente não se aplica, porque nós temos uma regra própria, e o artigo 775 da CLT diz que os prazos são contínuos e irreleváveis. E eu fui dizer isso do TRT de Goiás, tinha uma advogada gordinha na primeira fila, talvez necessário até esse gordinho, né? Mas a advogada só faltou bater em mim. Mas ela, inclusive, fez uma intervenção. Olha, Vossa Excelência está dizendo isso porque não é advogado. A questão. Eu já disse para Fred Dier várias vezes. Já umas 5 vezes a gente fez palestra sobre o novo CPC, isso antigamente, já um bocado de tempo atrás, já uns 10 anos eu já fazia palestra sobre o novo CPC, mas uns 6, 7 anos. E depois disse, Fred, vocês advogados reclamam tanto da morosidade, isso vai trazer complicação. Não, Bento, porque você não é advogado, tal, não sei o quê. Mas, no processo de trabalho, não tenho dúvida que não vamos aplicar porque temos uma regra própria, né? Hipótese de prorrogação do prazo. Sim, entendo que nesses casos pode haver, aplicando o novo Código de Processo Civil. Indicação de endereço eletrônico na petição inicial, artigo 287, também deve se aplicar. O 332 que substitui o 285A, né, que trata do julgamento eliminado em procedência. Até hoje já entendo, e na primeira instância, apenas eu e o colega Luciano, os dois únicos que aplicávamos o 285A no CPC. Ou no processo de trabalho, digo. Intervalo entre audiências. A regra própria. Essa questão do intervalo entre audiências, as pessoas não conhecem a rotina da Justiça do Trabalho, aquele horror de audiências, o volume enorme. Existe uma regra própria, não vejo como aplicar o novo CPC. O artigo 373, eu já falei sobre ele rapidamente, fala sobre a distribuição dinâmica do ônus de prova, né? Dizendo, no parágrafo 1º, que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, né? Então, é a questão do ônus dinâmico da prova. Forma de intimação das testemunhas, né? Que nós já tivemos na Lei 9957, no rito sumaríssimo, um avanço, né? Falando para que justamente nós tenhamos uma maior simplificação na condução da prova testemunhal, e no processo de trabalho já não há necessidade de você, inclusive, fazer a intimação da testemunha, e o novo CPC traz para o processo civil uma maneira ainda mais simplificada que, a meu ver, se aplica no processo do trabalho. Artigo 485, parágrafo 7º. Juízo de retratação na apelação contra a sentença de extinção sem resolução de mérito. O 485, ele diz, o juiz não resolverá o mérito quando, parágrafo 7º, interposta a apelação, em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Vejam que avanço. Isso vai demorar muito a se aplicar no processo de trabalho, a meu ver. Mas não vejo nada de mal, muito pelo contrário. Não vejo obstáculo de ordem legal, de ordem jurídica, para se aplicar no processo de trabalho. Você ter uma sentença que não enfrenta o mérito e abrir a possibilidade de retratação. Aí as pessoas vão dizer, e onde está o respeito à coisa julgada? Onde há a segurança jurídica? Nós temos uma dificílima relação. Efetividade de um lado, segurança jurídico do outro. Aí eu me lembro de Alexis, aquela história da ponderação de bens. E nessa ponderação, desde que não haja uma violência até ao devido processo legal, que o doutor Emanuel, não é à toa que é ganhador do recurso de retórica, falou em inglês, né, o due process of law, né, desde que se obedeça ao due process of law e aos seus corolários, como o contraditório, né, a igualdade, não vejo o porquê de não se aplicar essa possibilidade de retratação no processo de trabalho. Artigo 489, o famoso artigo 489, né? Que o meu também grande amigo Lênin Streck disse que foi ele quem colocou no novo CPC. Ele disse isso no Congresso da Matra em São Paulo, parece que deram até uma vaia nele, não foi? A história da fundamentação.
Onde é que já se viu se colocar isso na legislação infraconstitucional? Porque isso está na Constituição Federal, artigo 9.3. O dever de fundamentação, que é pilar e, ao mesmo tempo, corolário do devido processo legal. Agora, vamos ser humildes e reconhecer, esquecendo um pouco o espírito de corpo, que muitos juízes não cumprem com a obrigação de fundamentar. Principalmente em decisões como aquelas que analisam tutela de urgência. Pedem a liminar. Verifica os pressupostos para o deferimento. Defiro, pois, o de admissibilidade. Ou não verifico, indefiro. Acabou-se a conversa. Isso não é fundamentação. Mas como me parece, nesse mesmo evento, o ministro Teori Zavascki também falou e se posicionou, eu li por aí, que teve essa reação e depois teve a fala do ministro Teori Zavascki, na verdade, há de se enfrentar tudo aquilo, e esse é o melhor entendimento, tudo aquilo que for fundamental para se preservar o amplo acesso à justiça, né? Para se preservar o devido processo legal. Mas não vamos submeter os juízes em detrimento de valores como da própria celeridade processual, da boa-fé processual, submeter o juiz a ter que contra-argumentar 50 ou 60, que nós sabemos que alguns advogados fazem isso, com o interesse meramente procrastinatório, fazendo a famosa chincana jurídica. Então, o 489, apesar de ser tão controvertido, não vejo nenhum problema de que ele tenha vindo, apesar de, em tese, não teria lógica colocar algo que está na Constituição, repetir na legislação infraconstitucional, não vejo nenhum problema. O que poderá gerar problema é a má interpretação, né, com uma hipertrofia, uma leitura equivocada desse dispositivo. Mas há de se aplicar também no processo do trabalho. Falo aqui em aquisição de bens e chego na questão da força da jurisprudência, e aí eu iria falar muita coisa, mas eu já devo ter levado vermelho, eu vou falar em um minutinho apenas, né? Isso para uma outra oportunidade, se a gente tiver, outras pessoas podem falar sobre isso, e estão tantos eventos falando sobre, inclusive, a Lei 13.015, a 13.015, desculpe, é o novo código, né? A Lei 13.105, aliás, agora eu confundi, né? O contrário. Pois bem, como eu falei para vocês, e aproveito para ir logo concluindo, tem se buscado, no novo Código de Processo Civil, o que o TST antecipou, né, na lei que trata dos recursos, tem se buscado uma maior uniformidade nas decisões. O que é essencial para que nós tenhamos, além da segurança, uma igualdade. Existe o Instituto Paradigma, o que vai um pouco além da lei processual trabalhista nova, que pegaram, na inspiração do direito alemão, o Instituto do Incidente e Resolução de Demandas Repetitivas, né, o IRDR, né, que pegaram do Münster-Verfahren, lá do direito alemão. O que foi que aconteceu lá? Foram, numa época, em contencioso administrativo, na construção de usinas, milhares de demandas, e então resolveu-se dar uma uniformização e se julgar tudo de uma vez, né? O julgamento de recursos repetitivos já foi um avanço, a repercussão já foi geral, já foi um avanço também quando veio a acontecer, mas agora fica não adstrita a questão aos recursos, mas sim, né, em processo ainda não em instância recursal, conforme o incidente de resolução de demandas repetitivas. Aí vai vir a questão. Isso vai se aplicar na Justiça do Trabalho ou não vai se aplicar na Justiça do Trabalho, né? Eu, pessoalmente, acho que pode se amadurecer mais, tem que se estudar bastante. Nós temos agora as súmulas regionais que tem que existir. No meu tribunal, vou dar a segunda nele, no meu tribunal não tem nenhuma súmula, ministro Douglas. A primeira que fizeram errada, porque eu votei, eu não podia, porque eu era convocado.
A culpa ainda foi minha, porque, mas me disseram, eu disse, olha, eu não posso votar. Não, pode. Aí cancelaram a súmula. Aí quiseram fazer logo um bocado com uma colega se aposentando no tribunal desse tamanho. Eu disse, não, agora deixa ela se aposentar, né, para depois não ter que mexer na jurisprudência. Mas, em relação, de maneira genérica, à força da jurisprudência, que vem no novo CPC, em diapasão com a nova lei dos recursos trabalhistas, eu não vejo nenhum obstáculo nessa relação, né, de complemento que também se aplique no processo do trabalho. Então, eu peço desculpas pela rapidez até na exposição, porque, na verdade, tinha o dobro de coisas para falar, mas eram 40 minutos, devo ter falado o dobro, talvez, dos 40 minutos, e eu queria trazer alguma utilidade para vocês, porque eu sei o quanto é difícil participar de um evento como esse, com sacrifício de convívio familiar, de atividade profissional, às vezes de dispêndio financeiro. Então, fazer eventos, eu que desde 96 organizo alguns, eu sei a enorme dificuldade de fazê-los. Então, as pessoas que concretizam os eventos não são, mais do que os organizadores, são os congressistas, a plateia. Então, eu procurei, dentro das minhas limitações intelectuais, trazer algumas ideias, sem nenhuma pretensão de convencer ninguém, mas tentar com a pretensão de abrir a cabeça de alguns ou para uma reflexão sobre vários institutos que, com o tempo, vão ser discutidos quanto ao cabimento ou não na Justiça do Trabalho. E termino, tinha uma frasezinha ali bonita no final, mas eu vou poupar vocês, realmente, fazendo um outro registro. É que, por muito pouco, eu não sou colega aqui de vocês. Então, não sou de Campinas, mas eu sou quase do TRT de Campinas, né? Porque eu fiz o concurso, o mesmo concurso do doutor Jordano, do ministro Douglas, é o mesmo concurso, só que eu passei, ao mesmo tempo estava fazendo na Paraíba, que era Rio Grande do Norte também, era o mesmo tribunal, e como lá estava uma etapa na frente, e eu sou de Natal, aí eu acabei ficando por lá. Mas eu ficaria também, eu tinha certeza, e na época eu dizia isso, mas se eu passar em Campinas, o interior de São Paulo, nós temos o celeiro do Brasil no interior de São Paulo, e temos o celeiro da Justiça do Trabalho no TRT da 15ª. Então, não estou aqui, mas estaria feliz, tenho certeza, se aqui estivesse. Obrigado pela atenção. Nossos também efusivos agradecimentos ao desembargador, nosso colega desembargador e professor, pela brilhante e completa exposição realizada. Vários aspectos foram aqui mencionados, seguramente, como o próprio professor colocou, nós não temos condições de analisar todos, essas discussões ainda irão longe no tempo. Eu me permito apenas, muito rapidamente, fazer um comentário a respeito do incidente de desconsideração da profissão jurídica. Pelo que eu entendi, o desembargador Bento entende que é incompatível, né? Incompatível. O desembargador Emanuel também entende que é incompatível. E eu também entendo que é incompatível. Então, pelo menos nessa mesa aqui, nós temos unanimidade no que se refere a esse ponto. Agora, o curioso disso é que, segundo se comenta, essa figura teria sido criada para o Justiça do Trabalho, ou em função do Justiça do Trabalho. Pelo menos isso é o que se comenta, né? E aí eu fico pensando, bom, se nós temos eventualmente um problema com o processo, com a Justiça do Trabalho, por que não se altera, então, o processo do trabalho? Por que não se faz uma modificação legislativa ali? Será que é porque a discussão, então, se daria em outros termos, em outros limites, numa outra perspectiva, e aí essa modificação talvez não fosse aprovada, ou então não seria aprovada da maneira como está no CPC, no novo CPC? Outra coisa, se essa figura veio em função de supostos pecados do seu trabalho, e ela é colocada no CPC, os juízes federais e juízes de direito vão pagar por esses pecados também. E aí eu estava pensando naquele princípio da pessoalidade da pena que está na Constituição, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Então, e pior, eles vão pagar sozinhos, porque a gente não vai aplicar. E finalmente, isso é o mais importante de tudo. Nós temos orgulho da nossa eficiência. Ainda assim, a nossa taxa de congestionamento na execução, segundo dados oficiais,
embora seja menor dentre os ramos do Poder Judiciário, ela é da ordem de 70%. Então, de cada 10 sentenças proferidas, apenas 3, ou em apenas 3, nós conseguimos viabilizar a completa tutela jurisdicional. Se é para ficar pior que isso, é para deixar os direitos trabalhistas no papel. No papel. Então, mais uma vez, agradecendo imensamente aos nossos palestrantes, eu declaro encerrado o nosso painel e devolvo a palavra ao nosso cerimonial.